pessoas que viram essa criatura e tiveram uma segunda chance, pois conseguiram escapar do seu ataque, relataram que esse ser tem uma aparência muito parecida com um índio. Aquela velha anciã começou a descrever o que seria um skinwalker. Sua voz trêmula e sua aparência nos deixava um pouco abismados. E em meus pensamentos eu perguntava quem realmente ela era, e se ela era uma bruxa, e também como ela sabia tanto sobre a tal criatura. Dizia ela que em meio ao povo navajo existia aqueles que encontraram uma forma através de bruxaria de passar por um tipo de metamorfose corporal. Muitas lendas se estendem pelo mundo que relatam sobre as suas habilidades e afirmam que se um navajo se encontrasse em perigo, tal homem ou mulher possuía uma habilidade de entrar em mutação. Bastava encontrar um animal em seu caminho, tocar em sua pele e passaria a ficar igual, até mesmo durante o dia. Ela também falou que este que se libertou não é um lobisomem comum. Quem tinha o controle da criatura era um ancião indígena desta mesma tribo citada. Aquela mulher nos revelou que o mesmo demônio que entregou a maldição ao homem também foi o que recolheu o corpo do ancião indígena depois de morto, pois morreu como lobisomem e não voltou à sua forma humana. Este homem, que carrega essa maldição em tempos atuais, possui a forma humana apenas para carregar a maldição. A partir do momento que a cabeça e os braços de um de seus guardiões foi arrancada, a criatura voltou do inferno. O que aconteceu aqui foi uma troca. Sua mãe está no lugar dele e a cabeça do guardião está enterrada abaixo dos pés de sua mãe. Se vocês tirarem ela antes de trazer o lobisomem, ela terá sua vida ceifada. Então aquela senhora se levantou e caminhou em direção à minha mãe. Ela também falou que passaria o resto do dia e também a noite ao lado de minha mãe. Ela falava que a única coisa que precisávamos fazer era trazer o lobisomem novamente, o mais próximo da tumba, e o restante ela faria. Eu e meu pai não sabíamos como agir com toda aquela situação. No momento em que estávamos em casa, meu pai falou que essa criatura iria vir atrás de nós, pois o lobisomem sabia que a partir daquele momento também seria caçado por nós. Ficamos boa parte de toda a noite em meu quarto, olhando em direção à mata, e nada acontecia. Foi então que ouvimos uma forte pancada e acreditávamos que tinha vindo da frente de nossa casa. Não demorou muito tempo para escutarmos a porta da frente da casa sendo destruída e vindo ao chão. De dentro do meu quarto era possível ouvir rosnados e gritos e passos pesados. O que tinha entrado dentro de nossa casa estava revirando tudo. Não demoraria muito para chegar até nós. A porta do meu quarto estava trancada. Também estávamos imóveis e em silêncio. Foi então que conseguimos ouvir os passos pesados da criatura subindo as escadas. Por um pequeno instante, tudo ficou em silêncio. E quando nos aproximamos da porta, eu consegui escutar a respiração baixa da criatura que estava do outro lado. Meu pai pôs a mão em minha boca e me puxou em direção à janela. Ele me ajudou a pular a janela e falou para que eu corresse para perto da onde minha mãe estava. E foi no momento em que eu pulei da varanda que eu vi o barulho da porta de meu quarto sendo derrubada. Meu pai tentou conter a fera, mas foi em vão. A criatura possuía uma força sobrenatural. Eu vi o momento em que meu pai foi lançado pela janela. Seu corpo estava completamente encoberto pelo seu próprio sangue, e meu pai estava inconsciente, devido ao impacto que seu corpo recebeu no momento em que se chocou com o chão. Eu corri até ele para ajudá-lo,
Mas antes mesmo que eu chegasse até o local que ele estava caído, aquele ser do inferno pulou a janela. Eu vi o momento exato em que aquela criatura se aproximou de meu pai e cravou suas enormes garras em uma de suas pernas. Parecia que a criatura estava se satisfazendo do nosso medo. Meu pai, temendo por minha vida, começou a se rastejar em minha direção. E vendo que não chegaria em mim antes daquele ser maldito, ele gritou para que eu pulasse o muro e corresse até a minha mãe. Então eu olhei nesse momento para aquela criatura, e antes que ela se aproximasse ainda mais de mim, eu pulei o muro como meu pai pediu e corri muito. Quando olhei para trás, vi aquele maldito lobisomem passar por cima do muro sem encostá-lo. Quando faltava poucos metros para que eu chegasse até onde minha mãe estava com aquela senhora, a criatura conseguiu me alcançar. E antes mesmo de gritar por socorro, aquele ser bestial transpassou meus ombros com suas garras e me jogou ainda mais longe. Eu tentava me levantar do chão e não conseguia. Foi então, no exato momento em que aquele ser se levantou e se colocou em pé como uma pessoa, eu vi aquela fera se preparar para transpassar suas garras em meu corpo. Quando olhei para o lado, por entre a mata, vi meu pai caminhando sorrateiramente em minha direção. Ele se aproximou lentamente por trás da criatura e cravou uma pequena foice de mão sobre as suas costas. Eu fui solto pela fera e meu pai foi carregado para a mata. No mesmo momento que tudo isso aconteceu, eu corri em direção àquela grande gaiola. A porta estava trancada e no momento em que eu estava abrindo, ouvi o barulho daquele ser saindo novamente da mata. Aquela criatura caminhava lentamente em minha direção. Ele limpava o sangue que escorria de sua boca. Sangue que só poderia ser de meu pai. Neste momento, eu tive duas sensações ao mesmo tempo: medo e raiva. Medo de acreditar que aquele demônio poderia ter matado meu pai. E a raiva, que acabou fazendo com que eu corresse até aquela criatura. A pancada que aquela criatura deu em mim foi tão forte que eu fui lançado para trás novamente. E quando eu acreditava que tudo tinha chegado ao fim para mim e minha família, aquela velha saiu da gaiola e caminhou em minha direção. Eu vi aquela criatura ficar completamente furiosa ao ver aquela velha anciã. A criatura de imediato correu em sua direção e quando se aproximou, acabou caindo a seus pés. No mesmo momento que isso aconteceu, aquela senhora falou para que eu ajudasse minha mãe a sair da cova e deixar a cova aberta para que a fera fosse novamente presa. E foi isso que eu fiz. Então, quando faltava muito pouco para minha mãe sair daquele buraco, a criatura começou a se debater. A anciã mandava eu me apressar, e tão logo minha mãe saiu, eu me deitei sobre o chão e tirei a cabeça do índio. Não demorou muito para que a criatura se levantasse e corresse em minha direção. Nesse momento, aquela senhora gritou para que eu saísse da gaiola, e tão logo fiz o que ela me mandou, eu vi a criatura se aproximar de mim e começar a gritar muito. Seu corpo parecia se contorcer de dor. Então aquele ser, de alguma forma, foi puxado para dentro da tumba. E no mesmo momento aquela senhora se aproximou da gaiola e jogou sobre a criatura balas de prata derretidas com cinzas brancas. A criatura gritava e se debatia dentro daquele buraco. Mas foi no momento em que aquela senhora pronunciou o nome completo da criatura que tivemos a horrível surpresa de ouvir ossos estralando. Aqueles uivos viraram gritos e lentamente aquela criatura foi perdendo a sua forma corporal. E a única coisa que ficou sobre o fundo da tumba parecia ser uma pele ressecada. Enterramos o que sobrou daquele ser infernal. E para nossa surpresa, meu pai saiu da mata muito ferido.
mas estava bastante consciente de tudo que aconteceu ali. A cabeça do índio e seus braços foram colocados novamente no lugar, e depois que tudo isso acabou, aquela velha anciã veio até mim e me entregou a chave que abria a gaiola. Também falou que eu estava destinado a se tornar a pessoa que guardaria aquela tumba e que também não deixaria que nenhuma das peças fundamentais que os irmãos índios seguravam viesse a sumir. Eu aceitei a chave, então aquela velha sumiu em nossa frente como fumaça. Passado algum tempo, meu pai conseguiu um bom dinheiro e o terreno que tinha atrás da nossa casa, onde estava o corpo soterrado da criatura, foi comprado por minha família. Depois disso, toda aquela área foi soterrada por meu pai, para que ninguém tivesse acesso nem à tumba nem às estátuas. A casa velha tinha sido derrubada e sobre todo aquele terreno foi construída uma nova casa. Cordiais uivos a todos. Boa noite.